Graças a Deus, glória a Deus. Então, como eu disse, irmãos, hoje nós teremos, um breve resumo de duas escolas bíblicas dominicais, a do último domingo e a do dia de hoje. No último domingo, o título da lição, a lição de número 11, trata acerca da teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Fica uma pergunta, É uma pergunta também para nós trabalharmos na nossa mente nessa manhã. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Vocês vão pensando aí, Daqui a pouquinho nós vamos estudar a lição que está prevista para a data de hoje, que trata do assunto quando Deus se revela ao homem. Então, nesse trimestre nós estamos estudando, irmão, sobre Jó, todo o processo que ocorreu na vida de Jó e aprendizagem para nós nos dias de hoje, Durante esse quarto trimestre. E a lição que nós vamos trabalhar agora, nesse período, é a lição de número 11, como disse anteriormente, que trata da teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Quero convidar a você para abrirem a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo de número 31, do versículo 1 ao 4. Depois, em Jó, no capítulo 33, também do versículo 1 ao 4. Depois, Jó 34, 1 ao 6. E Jó 36, 1 ao 5, onde nos diz assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 31, do versículo 1 ao 4. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó, capítulo 33, do versículo 1 ao 4. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso, me deu vida. Jó, capítulo 34, do versículo 1 ao 6. Diz-nos assim a palavra de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó capítulo 36, do versículo 1 ao 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus.
desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glória a Deus. O texto áureo da lição de hoje, Jó, capítulo 36 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus: ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Uma linda palavra, né, irmãos? A verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O ponto central, irmão, da lição de hoje, nós vamos observar que trata do seguinte assunto: o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Esse pedagógico, irmão, é a aprendizagem, tá? Então o sofrimento ele deve ser visto sob a seguinte ótica, irmão, a aprendizagem. Nós teremos, irmão, 3 tópicos, né? Também nesta lição. O primeiro tópico fala sobre o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo tópico, o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro tópico, que irá falar sobre o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Vamos à introdução. Na lição de hoje, né? De hoje, mas que é da semana passada, né? Como eu disse, hoje será um ensino duplo, né? Da última lição, do último domingo e também de hoje. Então, na lição do último domingo, nós veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 discursos, como está em Jó, do capítulo 32 até ao capítulo 37. Para Eliú, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Eliú, por outro lado, se equivocam ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. 1. Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. 2. Eliú afirma que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então nós temos o tópico de número 1, que tem como título, no próximo slide, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Ponto 1. Deus é soberano. Em Jó, no capítulo 33, versículos 14 e 15, nós podemos perceber que para Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações, nem de seu silêncio. Ponto de número 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, não é o silêncio de Deus, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Lá em Jó, no capítulo 33 e versículo 17, podemos conferir que Eliú
acredita que mesmo Jó, considerando-se puro, padece do pecado de orgulho. Ponto de número 3, irmão. O mistério da redenção. Podemos aprender em Jó, no capítulo 33, do versículo 19 ao 22, que além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Em Jó 33 e 23, aprendemos que, por causa da enfermidade, Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Então, irmãos, nesse tópico de número 1, podemos observar que o sofrimento, do sofrimento como uma forma de revelar Deus. E a gente vê aí essa lição, já tratando nesse tópico 1, primeiro, de que Deus é soberano. De que o orgulho do homem, priva-o de ouvir a Deus. E trata ainda do mistério da redenção, irmão. Então, irmão, nós temos já a síntese no próximo slide desse tópico de número 1, que trata do seguinte: para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Para Eliú, viu, irmãos? Para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Deixo aqui, irmãos, uma questão, para você refletir nessa manhã. Como está a tua vida diante de Deus, irmão, nesse momento? A gente observa, irmão, que Jó, ele era respeitado, fez coisas maravilhosas. De repente, irmão, acontece sobre ele coisas permissivas da parte de Deus, e ele então começa a pensar, em tudo aquilo que ele fez de bom, toda a sua ação, e de repente ele começa a pensar no passado, toda aquela trajetória, como vimos na última lição, e começa a pensar naquele momento, irmão, ali dele atual. Depois ele faz sua autodefesa diante de Deus. E além de tudo isso, tudo que nós temos aprendido, irmão, nesse trimestre, de repente aparecem pessoas, achando que Jó errava, que Jó estava cometendo pecados, que tinha erros. Olha que coisa incrível, irmão. E na nossa vida, irmão, será que também é assim, irmão? A gente faz coisas boas, de repente a gente vê uns momentos de injustiça na nossa vida, que nós somos seres humanos, irmão? E de repente, pessoas ainda se levantam às vezes, falando, contra mim, contra você. Então nós temos que estarmos preparados para tudo isso, irmão, Então, como está a sua vida diante de Deus? Trabalhe na sua mente, pense com você. Tópico de número 2. Está meio corrido, irmão, porque nós teremos outra lição ainda. Tópico de número 2. O sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Ponto de número 1, irmão. No próximo slide. Para Eliú, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Então, Eliú, falando acerca, porque o Jó deixou-se subentender, que de repente ele foi desprezado, foi largado, foi deixado de lado. Por que estava acontecendo aquilo com ele? E Eliú
faz esse questionamento, né? Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Aí lá em Jó 34, versículos 10 e 12, diz o seguinte: Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Então Deus, irmãos, ele não age injustamente, né? Tudo que estava acontecendo com Jó foi algo permissivo da parte de Deus, porque Deus conhecia Jó. Jó tinha intimidade com Deus, e por conhecer Jó, que Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo. Mas a obra de Deus, irmão, né, é algo inexplicável, irmão. Às vezes nós queremos entender porque acontecem algumas coisas em nossas vidas e não vale a pena, né, irmão? Esses questionamentos, porque a obra de Deus é algo inexplicável, irmão. Acontece coisas conosco que depois, às vezes, de acontecido, nós não compreendemos naquele momento, irmão. Mas logo depois, no futuro, aí nós vamos entender, poxa, passei por todo esse processo porque Deus queria me ensinar, Deus quis fazer isso comigo. E é assim, irmão. Então Deus, ele é maravilhoso. Ponto 2, o caráter justo de Deus. Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Por exemplo, lá no capítulo 34, tá, irmãos? No versículo de número 11, Eliú descreve que Deus age com justiça, quando retribui ao homem o que ele merece. No versículo de número 13, que Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. No versículo 14 e 15, Eliú afirma, né, o Deus como provedor da vida humana. Ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Deus tem poder para isso. Em Jó 34, do 16 ao 20, nós podemos aprender na palavra de Deus com Eliú, e ele afirma que Deus, o Todo-Poderoso, não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres, não há acepção de pessoas. No versículo 21 ao 25 do capítulo 34 de Jó, podemos observar um Deus que é onisciente. E como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Também, em Jó, em 34, capítulo 34, versículo 25 ao 30, nós aprendemos de que Deus é justo para punir os maus. Então, irmãos, Deus é o Todo-Poderoso e tem um caráter justo. Deus, ele é justo, irmão. Apesar de, às vezes, nós imaginarmos que Deus até nos abandonou, né? Quem é aqui que, de repente, não teve esse sentimento, irmão? Quantas vezes eu já ouvi isso, irmão? De muitos irmãos, até experientes, né? Parecendo que Deus o abandonou. Deus não abandona ninguém, irmão. Ele nos ensina. E tem os seus métodos, né? Tem os seus meios pedagógicos de nos ensinar. Ponto 3, irmão. A defesa da soberania de Deus. Em Jó, no capítulo 34 e versículo 33, diz assim a palavra de Deus: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Né? Será, irmão, que Deus deve recompensar a mim, deve recompensar a você, segundo o desejo do seu coração? Eu quero isso. Eu quero que Deus faça isso comigo. Eu quero que Deus me abençoe assim. Eliú, irmão, mostra a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Eliú mostra isso a Jó.
E serve para nós também, lógico, né? Nos dias de hoje, irmão. Deus, Ele tem, irmão, sua soberania e livre vontade. Ele não tem obrigação, irmão, de agir segundo o que nós desejamos. Ah, Deus, eu quero que seja assim. Você pode orar assim, irmão, né? Você pode pedir a Deus assim. Não é pecado, né, irmão José? Eu quero, Senhor, um exemplo, né, irmão? Eu quero, Senhor, conquistar um automóvel da marca tal, cor tal. Pode, irmão. Agora, não é pecado, né? Você está pedindo a Deus. Agora, Deus vai te responder, irmão, não segundo o teu querer, é segundo o querer e o desejo dele. Pode até acontecer, né? De Deus responder, conceder o automóvel do jeitinho que você pediu, porque esse é o Deus que nós servimos, irmão. Mas pode não acontecer, não é verdade? Porque Deus, Ele é soberano, irmão. Ele tem toda a soberania e tem a sua livre vontade. Nós somos servos de Deus, irmão. Ele não é nosso servo, nós somos servos dele. Ainda no ponto 3, que trata da defesa da soberania de Deus, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Ponto 1. Eliú, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado, né? Então, Eliú, os amigos de Jó, partiram desse princípio, de que Jó havia cometido pecado. E nós vamos ver, irmão, que não foi bem assim, né? Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó, porque Deus conhecia Jó, então Ele permitiu todo o ocorrido na vida de Jó, irmão, não somente para ensinar a Jó, mas eu tenho certeza absoluta, irmão, que é para nos ensinar nos dias atuais. Então, o Deus, irmão, o pensamento dele é além do nosso. Ele tinha um projeto para a humanidade. E hoje nós podemos aprender com o quê? Com o sofrimento que o Jó teve, nós temos aprendizagem para os dias de hoje. Irmão. Então, irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Eliú, como seus amigos, errou, né? Por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. Ponto 2. Eliú, irmão, exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da misericórdia de Deus, que é um erro crasso, né? Ou uma falha grosseira. Deus, sem dúvida alguma, é justo, irmão, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. E ai de nós, não, se Deus não fosse misericordioso. Graças a Deus, irmão, por Deus ser bom, por Deus ser amoroso, por Deus ser misericordioso, irmão. Pensou, irmão? Se Deus fosse agir só com a justiça, sem o amor e sem a misericórdia, errou, elimina. Não ia sobrar ninguém, né, irmãos? Mas seu amor, né, a sua misericórdia, nos permite estar aqui nessa manhã, irmãos. E eu louvo e exalto a Deus por isso. Vamos para a síntese, irmão, já do tópico 2, que diz o seguinte: para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Mais uma questão, irmão, para você trabalhar na sua mente, no seu pensamento, né? Uma questão para você trabalhar, e respondendo para você, irmãos. E Deus, irmão, Ele tem sido misericordioso para com sua vida? Há momentos de sua vida que você pensou já que Deus o abandonara? Pense, irmão, nisso, né? Deus, Ele é conosco, irmão, e sabe de todas as coisas. Vamos ao tópico de número 3, irmão, que diz assim: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então, como eu disse lá no início, irmão, quando a gente fala de pedagogia, irmão, nós falamos de aprendizagem, né?
Nós falamos de aprendizagem. Só para melhorar aqui, né, o título, para os irmãos entenderem. Porque quem é do ramo, irmão, não vai ter dificuldade nenhuma, né? Ouviu falar em pedagogia, está tranquilo. Mas para quem não trabalha, né, com uma área pedagógica, ele vai pensar lá, né, sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O pedagógico, irmão, é aprendizagem. Então, podemos dizer assim, o sofrimento como instrumento de aprendizagem da parte de Deus. Então, o caráter, ponto 1, caráter pedagógico do sofrimento. Eliú, irmãos, acreditava que o sofrimento de Jó era por causa do pecado, assim como seus amigos. Nós vamos perceber em Jó, no capítulo 35, e versículo 15, né, que Eliú, ele vai mais além, irmão. Ele introduziu a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, né, um caráter de aprendizagem. Dessa forma, o justo aprende com o sofrimento. A teologia dele. Realmente, irmão, nós aprendemos, né? Quem que não aprende com sofrimento? Né? Nós aprendemos, irmão. Aprendemos com todas as lutas que nós passamos e enfrentamos. Não há de se duvidar disso, irmão. Ponto de número 2, irmão. Adorando a Deus na tormenta. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Então, o jeito, né, de falar de Eliú, os ensinamentos de Eliú, irmão, que põe isso aí em destaque, né? O argumento contraditório de Jó. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Porém, nós podemos observar, irmão, que aprendemos também com tais situações, né? E vamos se colocar, irmão, no lugar de Jó. Uma pessoa que fazia o bem, né? Fazia um trabalho social, que a Bíblia, lá não podemos observar isso. Ele tratava as pessoas com amor, né? Com carinho, fazia tudo direitinho, conforme deveria ser feito. De repente, irmão, vem sobre ele, vamos colocar no lugar dele, irmão, vem sobre nós, né? Uma luta grande de repente, irmão. E nós começamos a pensar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Deus, irmão, sabe de todas as coisas, irmão. E o Jó começa a pensar no passado, pensa no presente, faz a sua autodefesa, né? E temos aprendido durante todo esse trimestre tantas coisas, irmãos, acerca da vida de Jó. E é verdade, irmão. Houve um momento que ele sentiu solidão, houve um momento que ele sentiu um desprezo por parte de quem era muito próximo dele, da própria família, né? Desprezo dos amigos. E de repente quem o respeitava parou de o respeitar. Então, irmãos, imagine, se põe no lugar dele, irmão. O que você faria, irmão? Nós já reclamamos, né, irmão, tão pouca coisa. Nós já reclamamos, irmão. Nós murmuramos. Então nós podemos aprender, irmão, que não é bom isso, né? A murmuração, ela atrapalha, irmão. A reclamação, ela atrapalha nós recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Temos aí a síntese do tópico 3. Segundo Eliú, irmão, o sofrimento é um instrumento, né, de aprendizagem, um instrumento pedagógico para o cristão. Nós aprendemos com o sofrimento, irmão. É verdade, irmão, que o sofrimento de Jó foi algo permissivo por parte de Deus,
né? Porque ele tinha um projeto para a vida de Jó, porque havia de se ensinar para toda a multidão que cercava a vida de Jó, porque serviria para ensinar todas as multidões que viriam, né, após esse fato, inclusive nós nos dias de hoje. Mas às vezes, irmão, tem sofrimento que nós procuramos, irmão. Vê se os irmãos concordam comigo. Tem sofrimento que nós arrumamos para a nossa vida, irmão. Mas o que eu acho tão interessante, irmão José Ricardo, é que mesmo os sofrimentos que nós arrumamos, que nós de repente não poderíamos não ter arrumado, Deus ainda nos ensina, irmão. Ele nos ensina, irmão. Nós passamos por lutas e Ele nos ensina, Ele nos dá escape, Ele nos ajuda e nós aprendemos, irmão. Olha só, aprendemos com os nossos erros, com os sofrimentos que nós arrumamos. Porque tem gente que atribui, irmão, toda a luta a Deus. A gente escuta muito isso por aí, né? Não, está passando por uma prova, Deus botou na prova. Nem todas as provas é Deus que colocou, irmão. Nós arrumamos às vezes umas provas para a nossa vida, irmão. E atribuímos a Deus. Mas Deus é tão misericordioso e amoroso, irmão, que Ele nos ajuda. E nós passamos pela prova que nós arrumamos às vezes. Então vale a pena, irmão, dobrar o joelho, vale a pena falar com Deus, né? Quando eu digo dobrar o joelho, é orar, irmãos. Vale a pena orar a Deus, irmão. Pedir a Deus em direção sobre tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, irmão. Vale a pena, irmão, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na minha vida e na sua vida. E uma questão para você trabalhar também, né? Nos dias atuais, você tem enfrentado provas de Deus? Tem arrumado também provas para com sua vida, irmão? De vez em quando a gente arruma umas provas, né, irmão Zé Ricardo? Depois que arrumamos a prova, já era, irmão. Tem que terminar a luta, né? Então, irmão, vale a pena pedir a direção de Deus para todas as coisas na nossa vida. Já partindo para a conclusão, irmão, os 3 aspectos da teologia de Eliú, irmãos. Primeiro, Eliú defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que Ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Eliú também associa o sofrimento de Jó ao pecado. Mas é teologia, né, irmão? Então, teologia, vocês sabem que é o estudo da palavra de Deus, é algo para se discutir, né, para conversar. Às vezes tem assuntos, pontos que cada um entende de uma forma diferente. Então, para Eliú, é isso aí, irmãos. Não é? Ponto 2, irmão. Ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Aqui, Eliú equivoca, coloca a soberania acima de seu amor. Então, é a teologia dele, irmão. Porque nós sabemos que Deus ele pode agir com soberania e justiça, porém, nós entendemos, irmão, né, que Deus ele é amoroso, que Deus é misericordioso. E ponto 3, irmão, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, né? Isso aí eu concordo plenamente com ele, irmão. Porque realmente, irmão, o sofrimento, né, tem uma aprendizagem. Qualquer tipo de sofrimento, irmão, né? Sofrimento permissivo da parte de Deus, o sofrimento que nós arrumamos. Não, eu vou dar aqui um exemplo de um sofrimento que a gente arruma, irmão. Eu vou lá contrair uma dívida, irmão. E eu já tinha mais ou menos ciência que eu não ia conseguir pagar, irmão. Eu vou ficar sofrendo, irmão, com aquela dívida lá, pensando, às vezes, sem dormir. E agora, como é que é? Então, foi um sofrimento que Deus me deu, irmão? Não. Foi um sofrimento que eu procurei, irmão.
e eu vou aprender com esse sofrimento. Nós aprendemos com esse sofrimento, irmão. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Então, todo sofrimento, irmão, ele tem, né, um aspecto pedagógico em nossa vida. Quero convidar você que está aqui no templo, você que nos acompanha, né, através da internet, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração, irmão. Pedir a Deus para que Deus nos abençoe, irmão, para que Deus faça-nos compreender que somos dependentes dEle, irmão. Reconhecermos que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele tem toda a autoridade, né? E Ele pode, irmão, fazer tudo conforme a vontade dEle, e que nós somos sempre dependentes dEle, irmão. Pai, eu louvo e exalto o Teu nome, e Te agradeço por tudo aquilo que temos aprendido nesse trimestre com relação à vida de Jó. Pai querido, quantas coisas maravilhosas podemos aprender através dessas lições. Que nós possamos compreender com relação a essa lição de hoje, que foi lecionada agora, Pai. Que Tu nos ajudas, Senhor. Nos ajuda a compreender que Tu sabes de todas as coisas. Que o sofrimento, Pai querido, nos faz aprender diante de Ti grandes coisas, Pai, para nós não repetirmos o erro, para nós podermos ensinar outras pessoas no momento da adversidade, para nós nos amadurecermos diante de Ti. Pai, muito obrigado por tudo que Tu tens feito para conosco até aqui. Obrigado pelos livramentos, obrigado, Pai, pelas lutas, obrigado, Pai querido, pelo sofrimento, obrigado, Pai, por nos fazer aprender cada vez mais acerca de Ti. Muito obrigado, Pai. Agora eu te peço, Deus, para que Tu venhas falar conosco no próximo tópico, na próxima lição, que possamos aprender ainda mais de Ti e que sejamos renovados nesta manhã para a glória do Teu nome. Deus, continue conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Vocês sabem qual a data de hoje, o que a gente comemora? Vou fazer uma pergunta extra. Hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, parabéns, você está aqui assistindo, participando presencialmente e em casa também, né? Assistindo, participando online. Então, meus cumprimentos para todos nós que fazemos parte, que fazemos a Escola Dominical, né? E esta bênção que tem trazido edificação, crescimento espiritual, firmeza, maturidade, alicerce bíblico nas nossas vidas. Então, vale um glória a Deus pela Escola Dominical? Glória a Deus, aleluia, bênção pura. Então nós vamos em alguns minutos passar também pela nossa 12ª lição, que é quando Deus se revela ao homem. Então nós vamos estar também estudando. Tivemos domingo uma escola dominical especial celebrando o dia da Bíblia, e hoje nós estamos repondo, porque aqui na escola dominical não se perde nenhuma aula, né, Martim? Cada aula é importante, cada estudo é fundamental, então nós vamos complementar aqui. Vamos então, seguindo com o próximo slide. Então nós vamos para a nossa leitura bíblica. Então, ela está em vários textos de Jó, capítulo 38, do 1 ao 4, 39, 1 ao 6, 40, 15 ao 18, 24, e também 41, do 1 ao 3. Então, nós temos aí esse texto todo especial. Vamos lá. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência.
Então hoje Deus vai fazer algumas perguntas para Jó, porque Jó desafia Deus, né? Como nós já vimos, é influenciado pela teologia lá dos seus amigos, e Deus vai trazendo respostas para ele. 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem, nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? Quem soltou as prisões ao jumento bravo? Qual? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Capítulo 40, versículo 15 ao 18. Contempla agora o bimote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Este bimote é comparado, é o rinoceronte, né? Então, Deus fala, olha, como é que é rígido o rabo dele, os seus músculos do seu ventre, e ele come capim igual boi. Quem que fez isso, Jó? Versículo 18, seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. 24, podê-lo-iam, porventura, caçar à vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo 41, poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Esse Leviatã, né, considerado um monstro marinho, um animal marinho, que era o terror na sua época, na época de Jó, e Deus mostra isso aí. Quem pode domá-lo, Jó? Quem que fez ele assim? Quem que criou ele desse jeito, Jó? Então, não tem como nós ficarmos questionando a Deus. Mas vamos ver isso hoje de maneira mais detalhada, de maneira mais plena, né? Então, no próximo slide, nós temos aqui um momento especial, que é... deixa eu pegar aqui a minha colinha, nós seguimos juntos. Pronto. Então, vamos agora, após a nossa leitura, o nosso texto áureo, que é Jó, capítulo 40, versículo 6, que diz: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. No meio da tempestade é que Deus fala com Jó e que Deus ministra. A verdade prática nos diz, mesmo transcendente, o distinto de sua criação, Deus, e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Então, Deus está se revelando através de tudo que Ele criou. Tudo que está aí diante de nós, você vê lá o National Geographic, né? O canal mostra a geografia, você vê os animais e vê todas aquelas coisas. Tudo aquilo são argumentos de Deus a respeito do seu poder, a respeito da sua autoridade, a respeito da sua grandeza. Como ponto central, nós vemos que Deus se revela ao ser humano através de tudo, através de todas as coisas. Na nossa introdução, nós vemos que Deus se revelou a Jó e dialogou com ele. Você pode ler dos capítulos 38 até o 41, e se você quiser ler, por exemplo, uma versão mais atualizada, eu li também na versão da Nova Almeida, eu li na versão também atualizada. Vai dando muitas noções de como Deus se revela e como Deus dialoga, como Deus usa até de certo tom de humor com Jó. Jó, pelo amor de Deus, né? Jó, vigia, rapaz. Tu é justo, tu é temente, tu é reto, íntegro.
mas tu não estava comigo na criação, você é velho, você tem uns bons anos de vida, né? Acho que você estava comigo lá na criação, quando eu fiz todas as coisas. Então, esse episódio mostra a quebra do silêncio de Deus, que Deus fala lá nos primeiros capítulos, depois só os amigos de Jó falam, como nós já vimos aqui hoje também, e agora, ao longo desse estudo, nós vamos ver respostas de Deus que são precisas, né? Aliás, elas não são precisas, né? Segundo a objetividade que os homens esperam. Deus levanta questionamentos. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e a sua sabedoria com a sabedoria e a habilidade divina e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Mas hoje nós não vamos ter a resposta de Jó. As respostas de Jó, as conclusões dele vai estar domingo que vem. Então hoje nós vamos nos ater às falas de Deus, aos argumentos de Deus em favor de nosso entendimento, né? Então vamos ao primeiro lugar, a revelação de um Deus pessoal. Deus tem voz, Ele fala, mas Ele fala na hora que Ele quer. Nem sempre Ele fala na hora que nós desejamos, precisamos, porque Ele sabe os seus propósitos em todas as coisas. Então, meus queridos, o Altíssimo, Ele já havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala Jó não sabia. Ele não conhecia o diálogo de Deus com Satanás, que foi ali para tentar, né? Então ele não sabia que Deus já tinha falado a respeito dele. Olha, está vendo? É reto, é justo, é temente, se desvia do mal. Até o capítulo 38, falaram muito sobre Deus. Houve muitas falas. Agora Jó, sua mulher, seus amigos, todo mundo falou. E a gente é especialista nisso, né? Falar, argumentar. Deus mesmo, Ele não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada para Jó. Ele está o tempo todo com a gente também, mesmo quando Ele não está nos falando, mesmo quando Ele não está nos respondendo. Até que quebrou o silêncio. Diz capítulo 38, versículo 1, que nós já lemos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, Deus estava ali no meio de uma tempestade, um redemoinho, e falou. Então, Jó ouviu a voz que tanto ansiava para ouvir. Deus, o Altíssimo, revelou-se pessoalmente para Jó. Deus falava ali do meio de um redemoinho. Então, Deus não é um Deus impessoal. A gente fala com Ele, Ele nos ouve, Ele fala também conosco. Quem já falou com Deus aqui hoje pode dizer glória a Deus. Aleluia. Tem irmãos que gastaram já um tempinho maior, já vieram para cá cedo, já falaram com Deus. Então, Deus é um ser relacional. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um ser que se revela e fala com os homens. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa a gente saber disso, né? Que na nossa humildade, limitação, fragilidade, a gente ouve, a gente fala com Deus. Em terceiro lugar, Deus que está presente. Então nós temos o Deus que tem voz, o Deus que se manifesta, né, a poderosa manifestação de Deus, e nós temos o Deus que está presente. Ele está sempre atento a todas as coisas. Ele se revela como Jeová, o Deus do pacto, aquele que tem aliança, aquele que tem pacto conosco. Então, entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E os amigos de Jó, eles conheciam ele assim, mas, segundo eles, ele era esse Deus distante, indiferente, que não tem diálogo, que não fala. Essa visão tradicional de Deus, da teologia lá daquela época, acabou por exaltar sua soberania. Deus é soberano, Deus tem poder, Ele pode todas as coisas, mas como o presbítero Leônidas já falou aqui da lição anterior, diminuiu a compaixão e a misericórdia de Deus. É justo, mas não é misericordioso. Olha aí o teu estado, Jó. Olha como é que
Mas, então, aqui nós temos essa diferença. Então, os amigos de Jó, aliás, Jó, ele pensa que Deus tinha abandonado ele. Apesar de toda a vida de retidão, de justiça que ele tinha, ele pensa, Deus me abandonou, Deus me deixou. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir as defesas de Jó. Jó se achava tão justo que falou, Deus não vai ter coragem de me encarar. Quando eu colocar tudo para ele, quando eu falar tudo a meu respeito, como eu sou justo, como eu ajudo o necessitado, como eu sou a sabedoria para as pessoas que estão ao meu redor, Deus não vai. Fala misericórdia. Misericórdia, né, de Jó, misericórdia de nós. Já teve alguma vez que vocês ficaram pensando assim? Vocês já ouviram alguém orando assim, Senhor, tu sabes, eu não peco, eu não falo mal, eu ajudo o pobre, eu estou todo culto na igreja. Às vezes tem pessoas que se comportam em algum momento como Jó, né? E se a gente não vigiar, a gente acaba se comportando do mesmo jeito. Aí a gente vai vendo como é que a gente é, né? A realidade da nossa vida. Então, para Jó, Deus estava se escondendo. Fala, como é que eu vou enfrentar Jó e os seus argumentos? Então, mas o grande propósito do livro de Jó, ele revela que mesmo quando estamos às escuras, a gente não sabe as respostas, a gente não tem a direção, a gente está andando somente por fé e não por vista. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e andarmos por ela, e não pelas circunstâncias do momento. Por quê? Circunstâncias e momentos se alternam, se variam, mas Deus é sempre Deus, os princípios de Deus são sempre os mesmos. Deus está presente e próximo junto de nós. Dá uma olhadinha do lado, vê se você não sente aí a presença de Deus junto de você. Ele está presente aqui em casa, onde a pessoa estiver. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, se vocês quiserem responder aqui em casa. Você também já reclamou do silêncio de Deus? Deus não vai falar nada? Tu vai ficar se escondendo de mim? Tu não vai enfrentar meus argumentos? Eu vou dar uma chance aqui. Alguém aqui já reclamou do silêncio de Deus alguma vez? Dá um sinalzinho assim. Se assume mesmo. Jó, que era o Jó, né? Passou por isso. Às vezes a gente reclama também do silêncio de Deus. Claro, Deus sabe que Ele é eterno e nós somos limitados, com muita disposição, vigor, 80 anos, 80 e poucos, né? E acabou. Mas Deus é eterno, mas Ele sabe disso e Ele lida dentro da nossa limitação. Vamos ao segundo ponto, a revelação de um Deus sábio. Vamos ver a mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e ver como é que tudo funciona. Gente, vale a pena vocês lerem o capítulo. Ele falou, Jó, tu sabe como é que a terra fez vir o mar? Tu sabe por que aquelas ondas gigantes não avançam do limite que eu coloquei da praia para elas? Tu sabe como é que fica de escuro, como é que fica claro? E Deus vai mostrando tudo isso. Tu estava lá comigo, né? Tu sabe todas essas coisas? Tu sabe como é que se forma a neve, a chuva de pedra? Como é que eu faço as nuvens estar lá em cima do mar? Deus está dizendo, eu criei todas essas coisas e eu as mantenho. É por isso que todo dia quando a gente levanta, acorda, clareou, a gente deve dizer glórias a Deus. Ontem eu fui fazer uma visita, o irmão falou, não vem não que está chovendo muito. Aí daqui a pouco ele manda um áudio, pode vir que não está chovendo mais. Aí eu fui, cheguei lá, estava chovendo. Aí nós sentamos um pouquinho na varanda, pegamos sol. Deus faz essa alteração. Aí de noite, né? À tarde já via a chuva e via a lua ao mesmo tempo. Tivemos arco-íris ontem. E à noite o céu estava todo estrelado. Quem que tem o controle remoto que controla tudo isso? Vocês já viram aquelas luzes de LED na casa, né? Olha, agora eu vou botar verde. Agora eu vou botar roxo. Deus
tem o controle remoto do universo todo nas suas mãos. Ele é soberano. E sabe o que é bom? Nós somos amigos dele. Nós estamos assim com Deus. E Ele se revela e Ele fala conosco. E Deus foi mostrando toda a mecânica celeste para revelar para Jó todas as grandezas, toda a criação dele. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento é harmônico, atende a um propósito superior. Hoje é dia 20, amanhã começa o verão, aí vai até março, e aí vai vindo, né, as estações, as 4 estações do ano. Quem que estabeleceu tudo isso? Deus. Você já pensou se fosse verão o ano todo? A gente não aguentava de calor. Chega março, a gente fala, não aguento mais de calor, não tem piscina em casa, então aí depois vai ficando o clima ameno, aí fica frio, aí fica menos de novo e tal. Quando a gente está cansando de muito frio, de muito calor, de muita secura, aí já vem outra estação. Deus criou esse ciclo perfeito que fica aí. Deus falou para Jó, tu sabe o que mantém a terra suspensa? E como é que ela fica ali, Jó? Sabe disso? Então, todas essas coisas, como diz em Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Céu manifestam a glória de Deus, firmamento, tudo, todo o universo anuncia as obras das mãos de Deus. Jó, ele tinha se comportado como um grande sábio, mas Deus mostrou, Jó, sabe nada, inocente, não sabe nada, Jó. Olha para o irmão do seu lado e fala, você não sabe nada, inocente. Nós somos totalmente dependentes da sabedoria de Deus. Nós precisamos todo o tempo dele, né? Da sua origem no oceano, Deus fala tudo isso para ele. Ele não sabia da grandeza da luz solar, menos ainda das dimensões da criação. Naquela época não tinha as informações que se tem hoje, mas Deus já fala assim detalhadamente, como ele estivesse pegando a enciclopédia mais perfeita e estivesse relatando todos os fatos, porque ele criou tudo. Vamos ver a dinâmica na vida de Jó. Como veio a existir a criação, como é que ela é preservada. Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões, seus filhotes, e a cadeia alimentar não se desequilibra. Quem desequilibra é o homem, né? Às vezes a gente vai matando muito um tipo de bicho, ou não mata aquele outro e tal. Então tudo isso tem um efeito terrível. Eu não me lembro os detalhes agora, mas num lugar dos Estados Unidos eles começaram a matar muitos animais. Aí um tipo de animal, as cabras. Depois pararam de matar as cabras. Eles descontrolou todo o sistema por causa de um animal que ficou com menos quantidade ou com mais quantidade. Tudo que Deus criou é perfeito. Então há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Por quê? Todos esses animais foram projetados com um design inteligente, como suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Deus falou, olha, você vê as cabras, elas, aliás, é muito interessante o texto da avestruz. Fala, eu criei a avestruz daquele jeito. Ela vai lá, cava, coloca o ovo e ela deixa por conta da areia, que vai germinar. Se vai vir um animal, vai pisar em cima. Se vai vir outro animal, vai comer. Ela não se preocupa com isso. Ela segue em frente, depois coloca de novo. E não tem animal veloz como ela e tal. E Deus mostra, falou, foi eu que fiz assim. Eu que criei ela sem juízo. Eu que fiz ela desse jeito, Jó. Então, tudo é perfeito. Às vezes você vê uma cobra comer um sapo. Ai, coitadinho. Deus criou ele para isso. E todo o processo, a gente quer matar um determinado tipo de animal. Ele está cumprindo um propósito ali. Então, todas essas coisas Deus mostra que Ele é o Criador, o mantenedor de toda coisa. Então, era hora de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Dizer, meu Deus, misericórdia e tal. Terceiro lugar, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então, a revelação de um Deus sábio a gente precisa querer conhecer.
cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato da preservação da criação, é Deus se dando a conhecer ao ser humano. É por isso que mesmo quem não ouvir falar do Evangelho, vai ser julgado pela consciência, por causa da visão da natureza que ele tem, e ele deveria saber que existe um Deus criador de todas essas coisas e que a gente deve se curvar a esse Deus. Claro que a responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho, porque se pregando, muita gente já tem dificuldade de crer, quanto mais se converter só para olhar pela natureza. Então, mas nós devemos em todas essas coisas reconhecer o agir do Criador do universo e também na nossa vida pessoal. E olha que nós somos a coroa da criação. Deus disse haja, e para nós Ele pegou, abaixou, moldou com as suas próprias mãos o barro e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida que se reproduz até hoje. Eu pergunto para vocês, de que maneira a perfeição da criação tem revelado a grandeza de Deus para a sua vida? Eu vou perguntar aqui de forma coletiva, porque não vai dar tempo todo mundo falar, a fila seria muito grande. Eu pergunto aqui, quem ao ver o sol, a lua, o dia, a noite, as estações, os animais, o mar, todas essas coisas diz, Deus é poderoso, Ele criou tudo isso. Glória a Deus, todos que têm o Espírito de Deus testificam da criação de Deus. E a gente está sempre pensando essas coisas, né? Graças a Deus por isso. Então, a síntese é que Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida, nos céus, na nossa vida, em todas essas coisas. Para terminar, ponto 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Esse Deus poderoso e justo. Aí tem o Behemoth e o Leviatã. Deus usa dois exemplos de animais. No capítulo 40 e 41, Deus faz reverências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem aí o termo hipopótamo, né, e crocodilo, respectivamente. Enquanto Behemoth representa a força bruta, o Leviatã, uma criatura com poderes sobrenaturais. Mesmo poderoso, tanto Behemoth quanto Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Estavam debaixo do controle de Deus. Não tem nada mais poderoso do que o poder de Deus. A gente se incomoda, se preocupa, se inquieta. Tudo está conspirando para o anticristo, para a besta, para o falso profeta. Tudo está conspirando para o arrebatamento da igreja. No nosso aspecto, nós vemos o cuidado de Deus sobre nós, e está chegando o momento de nós nos encontrarmos com Ele. Então, Deus, a justiça e graça, no ponto 2. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com Leviatã, então como é que ele poderia tratar desse mundo tão complexo? Ele seria a solução? Ele resolveria os problemas? Porque às vezes a gente fica assim, né? A gente acha que a gente acha que tem solução para tudo, que a gente sabe a resposta para tudo. Nem sempre Deus se revela, nem sempre Deus traz respostas compreensíveis naquele momento. Mas Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo, nem com ele, nem com o ímpio. Pelo amor de Deus, gente. Como é que Jó pode pensar uma coisa dessa? Que Deus não estava sendo justo. Está aí, 6, 29, 27, 1 ao 6, 21, 29, 31, 24, 1 ao... Não é uma vez só, não. Em meio aos sofrimentos, às vezes vem isso. Como é que Deus pode? O que eu fiz para Deus? Tanta gente pior, que não passa o que eu passo. Tanta gente que está aí numa vida boa. Então, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, a não ser a sua maravilhosa graça. Só a graça de Deus pode nos justificar. Pela graça, sois salvos. Não vem
de vós, é presente, dom de Deus. Então, nós devemos reconhecer, se nós estamos aqui como salvos, reservando esse tempo de manhã para estudar a palavra de Deus, se você está em casa, é graça de Deus. Nós devemos dizer obrigado pela tua graça, Senhor, sobre a minha vida. Vamos à pergunta. Os nossos contemporâneos têm conhecido este Deus poderoso e justo, gracioso, misericordioso? Como é que está? Vocês acham que estão conhecendo bem? Infelizmente, o pessoal aqui está balançando a cabeça, dizendo, a maioria não. Muita gente não tem dado valor. A palavra está sendo pregada, está com milhares de canais aí no YouTube, transmissões no Facebook, está aí as rádios, os programas de televisão, os evangelismo, os crentes testemunhando para os patrões para os empregados, e as pessoas fazendo culto nos ambientes de trabalho, mas nem todos estão dando crédito de que Deus está presente em todas as coisas. Estão tentando explicar com teoria da evolução, e com não sei o quê, e com outras coisas tantas, e deixando de crer em Deus, infelizmente. Eu termino concluindo que o que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Deus se revelou a Jó, não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco a respeito da majestade de Deus. Deus deixou Jó sem muitos argumentos. Então, apesar do seu silêncio inicial, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Mesmo que Deus não estiver te falando agora, mesmo que Deus não estiver te respondendo agora, mesmo que você não estiver compreendendo todas as coisas, curve-se à grandeza de Deus, à soberania de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, porque Ele está sempre presente e controlando todas as coisas. E o que a gente faz? A gente louva a Deus em toda situação. A gente exalta e glorifica a Deus. A gente deve aprender a vigiar nossos lábios, para que a gente não murmure, como o presbítero Leônidas disse aqui na aula anterior, da mesma boca não pode sair murmuração e louvor. Uma hora você está reclamando de Deus, outra hora está dizendo glória a Deus. Nós precisamos louvar a Deus em todo o tempo e ter certeza, Deus fala no momento exato. Quem aqui já passou pela experiência de Deus fazer silêncio e daqui a pouco Ele falar para você? Quem passou por essa experiência? Às vezes a gente, meu Deus, não vai falar nada, deixou acontecer tudo isso, essa tragédia toda na minha vida, mas na hora certa Deus fala. Então é melhor a gente não falar besteira, é melhor a gente não murmurar, para a gente não ficar com vergonha diante de Deus e diante das pessoas com quem nós falamos besteira. Vamos orar e vamos preparar para louvar o Senhor com a irmã Gisele, né? Vai estar conduzindo-nos em louvor. Nós vamos estar ofertando aqui. Você pode separar a tua oferta em casa, igualmente. Vamos agradecer a Deus, porque Ele fala conosco. Obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, grande, longânimo, justo, mas também misericordioso. Nós nos curvamos à tua grandeza, à tua soberania, à tua autoridade. Bendizemos e louvamos o teu nome para sempre. Eu me uno, Senhor, a todas as pessoas que hoje estejam passando por lutas, adversidades, questionamentos, incertezas. Tu és poderoso para ministrar a tua graça. E eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor vai falar. Eu peço, guarda nossa mente, nossa língua, nossa reação, para que a gente não peque com os lábios, para que a gente não murmure, para que a gente não questione a autoridade, a soberania, a sabedoria, o amor, a graça, a justiça de Deus. Eu peço, Senhor, perdoa aqueles que estão murmurando, perdoa aqueles que estão falando mal de Ti, Senhor.
nós nos curvamos diante de Ti em nome deles e pedimos misericórdia. Revela-se, Senhor, através da natureza, através da Tua palavra, através dos Teus feitos extraordinários. Seja o Teu nome exaltado sempre. Obrigado por aqui na escola dominical nós temos esta oportunidade de sabermos que Tu és um Deus presente, que fala na hora que o Senhor quiser, mas o Senhor fala, e as Tuas palavras, os Teus feitos são inquestionáveis. Recebe agora, Senhor, essa adoração, esse louvor que vamos oferecer a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Mais uma vez. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga assim: seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare que o Senhor é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Seja a honra, seja a honra, somente a Ti, Senhor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele está aqui nesta manhã. Poderoso Deus, aleluia, glória a Deus. Poderoso
Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificamos a Ti, meu Senhor, nesta manhã. Aleluia, de poder sentir que a Tua presença. Oh, por nossa alma, Senhor, está ansiando por Ti, meu Senhor, nesta manhã, Pai. Nós declaramos isso, meu Senhor, nesta manhã. A minha alma deseja por Ti. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a igreja para que ficarmos de pé. Estaremos orando a Deus, agradecendo a Deus por esse momento. Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio, por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez tem, Senhor, nos concedido de poder, nesse domingo pela manhã, estarmos aqui na Tua casa, meu Deus, aprendendo de Ti, Pai, da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos, porque o Senhor que é o nosso mestre por excelência. Papai, muito obrigado pela vida de Teus filhos que o Senhor tem usado nesta manhã, para estar colocando em prática esta lição, ó Deus, estas lições de suma importância para nossas vidas cristãs, meu Deus, nesta terra. Pai, nesta oportunidade que temos de estarmos aqui dentro da Tua presença, pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha para continuar a estar, Deus, nos abençoando, ó Pai. Ó, nós Te pedimos porque sabemos, ó Deus, que tudo Tu pode. Meu Deus, Tu és sobre todas as coisas, meu Senhor. Pai, pedimos a Ti, meu Senhor da glória, ao sairmos daqui para o vosso lar. Leva-nos, ó Deus, na Tua paz e em segurança, meu Senhor. Continua, Pai, nos dando um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória na Tua presença, Pai. Deus, e abençoa todos os eventos, meu Deus. Também o culto, meu Deus, logo à noite aqui na igreja, nas congregações. Ó, meu Senhor da glória, abençoa que tudo concorra para a glória do Teu nome, Pai. Pai, nós oramos a Ti, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos digam amém.